Dando continuidade ao evento, eu gostaria de chamar o Eric, da Brint, e o Demi Getsko para comporem a mesa aqui e fazerem o debate sobre... Qual é o título do debate? Que coisa... Muito bem aqui. Cenário brasileiro para o desenvolvimento da internet. Infelizmente, o Eduardo Parágio teve um probleminha pessoal. Ele estaria representando a Abranet e a Duran e participando também do debate, mas ele não conseguiu chegar até agora. Mas eu acho que vamos estar bastante bem aqui com o Demi, com o Eric, e com a participação de vocês depois. Então, eu passo a palavra a vocês. Eric. Obrigado, Moreiras. Parabéns ao pessoal do NIC aí por mais um evento de sucesso. Eu acho que a oportunidade de a gente juntar a comunidade que tem feito acontecer é importantíssimo e, inclusive, que nós possamos dar essa visibilidade ao que está sendo feito, né? Quer dizer, não é brincadeira um país sem nenhum tipo de incentivo direto. A gente vê surgir tantas redes conectadas, tanta troca de tráfego, quer dizer, estamos fazendo as coisas acontecerem. Então, é um momento que eu diria até vibrante da internet brasileira, e fico feliz que o número de pessoas que são formadoras de opinião e que podem replicar esse tipo de experiência estejam presentes aqui cada vez mais. Bem, eu fiz uma passagem geral aí. Os temas acabam fugindo originalmente. Em tese, esse aqui é um fórum técnico, mas a organização teve a iniciativa de trazer temas mais, diria, políticos ou mais de cenários socioeconômicos para o fórum, e eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma oportunidade também de que nós consigamos interligar essas coisas. Elas são interligadas de verdade, de fato. Então, a apresentação passeia um pouco por esses temas aí do que está acontecendo. Vai ser uma apresentação curta, eu acho que a gente pode depois gerar um debate, principalmente aí com todo o conhecimento do professor Demi. Bem, começaria mostrando esse gráfico. Esse gráfico aí está, basicamente, vocês vão ver uma concentração do grau de velocidades fornecidas para o usuário final, a concentração violenta em São Paulo. E tem um dado interessante: 80% das conexões acima de 12 MB no Brasil, 80% dessas conexões estão concentradas em apenas 1% dos municípios brasileiros. Então, vejam o tamanho do desafio que nós temos pela frente para levar uma internet de qualidade no Brasil, num país, né, de dimensões continentais. A Teleco tem um estudo interessante que ele pegou dados e diz que nós temos, na verdade, dois Brasis. Nós temos um Brasil das 230 maiores cidades, que elas têm 50% da população brasileira, elas concentram 50% da população brasileira, e elas têm 77% das conexões de banda larga do Brasil. Então, de fato, nós temos aí uma concentração, além da concentração da internet de boa qualidade por classe social, e o estudo do CETIC é muito claro nessas informações. Inclusive, quem ainda não conhece, sugiro fazer o download ou até mesmo tentar uma cópia. Mas nós temos também uma concentração geográfica, que é o famoso filé onde as operadoras têm atuado. Então, nós temos um desafio muito grande aí desse segundo Brasil, e é esse segundo Brasil que nós tentamos mostrar ao governo a necessidade
universalização que o governo tanto fala. E esse Brasil das 230 cidades é esse, e o Brasil onde estão presentes, pelo menos até números de maio, pela Anatel, pelo CICE, existem provedores operando em 3.400 cidades no Brasil. Em 1/3 dessas cidades existe apenas uma empresa, em outro 1/3 tem 2 empresas operando, e no 1/3 final tem 3 ou mais empresas operando. Então, o Brasil está permeado por empreendedores que estão construindo redes de acesso nas cidades e que estão construindo redes de transporte para interligar essas cidades, que seja em consórcio ou por iniciativa própria. Bem, esse slide é o slide que a gente mostra sempre ao governo, mas nós não vimos ninguém discutir as informações, são informações do Banco Mundial e informação do Banco do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Basicamente, é uma ligação muito forte com acesso à banda larga e desenvolvimento social e econômico. Então, no momento que, em 2008, os Estados Unidos estavam em crise, o Obama fez um grande projeto de universalização da banda larga como um dos vetores do desenvolvimento da economia. Então, nada seria mais propício, na nossa opinião, para ser aplicado nesse momento de crise do que um incentivo para o desenvolvimento da banda larga, principalmente nas regiões do interior do país. Infelizmente, ainda não temos visto ações realmente práticas nesse sentido, e no sentido de procurar quem é que tem feito, afinal, os últimos meses, os últimos 4 meses, a notícia é: cresce o número de internet fixa no Brasil, puxada pelos pequenos provedores e provedores regionais, como a gente tem usado. Bem, então vem uma discussão agora da política pública de expansão da banda larga. Muito se fala, o PNBL, né, foi lançado em 2010, já vão aí 6 anos, e com várias versões, e já ouvimos dizer que no centro da expansão da banda larga do país estariam os pequenos operadores. Mas fica a pergunta, né? Nós estamos realmente no centro dessa política? E, infelizmente, nós entendemos que não. Os planos são lançados, relançados, agora, como por último, inclusive o professor Demi estava lá no lançamento do Plano Brasil Inteligente, que se chamou assim, e nós não vemos uma menção clara, nenhuma ação clara para o incremento real da banda larga, que nós entendemos que não tem outra forma de ser além dos provedores regionais. E agora, por último, nós temos esse projeto de lei 3453, esse pelo menos era o número na Câmara dos Deputados, que ele altera a Lei Geral de Telecomunicações, e seria um ótimo momento de ajustes nessa lei que tem 17 anos. Mas o principal ajuste que está sendo feito, na verdade, é a mudança do regime de concessão para autorização das grandes operadoras, e principalmente resolve o problema da Oi, que o país entende que tem que ser equacionado de alguma forma. Nós vemos declarações públicas de que o governo não vai colocar, não vai dar a mão ao Oi, e acredito que com recursos financeiros não, mas há toda uma facilitação, como, por exemplo, a renovação automática das licenças para das faixas de frequência, né? Então, nós estamos muito atentos a esse movimento. Esse projeto de lei tem andado muito rápido aí e não sei se tem analogia agora com os últimos fatos aí da semana passada, mas nós achávamos que teríamos um espaço de discussão desse projeto de lei agora no Senado. Mas, para minha surpresa, a informação da imprensa é que acabou de chegar no Senado, e o relator do projeto disse que já está com o parecer pronto. Então, assim, uma coisa chegou numa semana, na mesma semana já tem o parecer do relator pronto. Nós estamos tentando, né, discutir alguns pontos,
mas mostra aos senhores qual o movimento. Não há nenhuma menção a provedores regionais também nesse projeto de lei, que estaria alterando uma lei importante para o setor. Eu vou pular essa parte, né, porque é mais técnica, compromisso de investimento, e fala em compromisso de investimento da operadora, mas não declara como será esse compromisso do ponto de vista... vou só fazer um parênteses. O principal ponto que nos atinge é a troca de obrigações para as grandes operadoras. Então, as grandes operadoras vão ser obrigadas, e isso está tanto no projeto de lei quanto no TAC, da Oi e da Vivo, que prevê expansão da banda larga. Então, vejam, senhores, as obrigações que estão na lei ou que estão que eram multas, vão ser trocadas em obrigação de expansão da banda larga. Não há nenhum problema me parece que ninguém vai ser contra que se expanda a banda larga no Brasil. A sociedade deseja, a classe política entende que é importante, etc. Entretanto, a grande pergunta é: essa infraestrutura será feita aonde? Eu entendo que a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, ou Acrelândia, ou qualquer outra cidade remota do nosso país, sem nenhum demérito, vai precisar de um incentivo público para ter uma internet de qualidade. Mas, com o gráfico que acabou de ser mostrado, da concentração de banda larga no estado de São Paulo, como pode a Telefônica propor a troca de 4 bilhões de multas, de PADOS, por construção de rede de acesso em cidades do estado de São Paulo? Eu realmente gostaria de saber quais são essas cidades. O que seria inadmissível para o país e por uma questão de justiça é que algumas dessas cidades seja uma cidade onde um pequeno operador, um provedor regional, construiu sem ter acesso a crédito público, sem ter acesso a nenhum incentivo público, construiu com os próprios recursos uma estrutura naquela cidade. E depois a Telefônica venha com incentivo para construir uma rede de acesso naquela cidade. Então, é essa a grande questão em torno aí das nossas preocupações. Bem, que é exatamente isso, né? Quais são os critérios de escolha dos municípios, e nós pedimos sempre que nós pedimos essa listagem das cidades, a informação esse não é o momento. E a nossa preocupação é que as leis e as normas sejam aprovadas, e quando chegar o momento, aí alguém diga: agora não é mais, agora já passou o momento de se discutir. Bem, um pouco aí do TAC da Oi e da Telefônica, que eu acabei de falar. Só mais um exemplo, claro. O governo falava sempre que ano passado o governo falava que nós tínhamos 48% das cidades com rede de transporte sendo abordadas por fibra ótica. Havia rede de fibra ótica chegando em 48% dos municípios brasileiros. E que havia uma meta de se chegar a 70% dos municípios, que representaria cobrir 95% da população brasileira, dos municípios que são das pessoas que estão nesses municípios. Ok, nós fizemos a mesma perguntinha: da onde vem esse número? E ninguém sabia responder. Depois alguém disse: não, vem da Anatel. Então, nós batemos a porta da Anatel: da onde vem esse número da rede de transporte em 48% dos municípios? Foi um levantamento feito há algum tempo. Ninguém me conseguiu dizer em quanto tempo foi feito, e quanto tempo tinha o levantamento, nem que levantamento era esse. Depois de muita insistência, nós pedimos a oportunidade de atualizar esse número. Foi nos enviado um ofício pela Anatel, e nós fizemos o preenchimento. Enfim, tivemos acesso a que municípios são esses, que basicamente eram os municípios das grandes operadoras, atendidas pelas grandes operadoras. Não tinha nem a rede da própria Telebrás nesse estudo, e nós passamos a fazer um levantamento de quantos municípios já tinham rede de transporte. Porque, para vocês entenderem, essa informação ela não é exigida pela Anatel. Então, se a turma da Bahia lá
liderada aí pelo amigo Janiel, está fazendo essas redes de transporte na Bahia, isso não, se não está sendo informado para a Anatel e não está, não é obrigado. A Anatel, na verdade, não tem nenhum campo que isso seja preenchido. Então, todo esse movimento dos provedores, e não só isso, mas a demanda criada pelos provedores no Brasil afora e a construção de rede de terceiros para atender essa demanda dos provedores não está mapeada. Então, mais uma vez, se tomaria decisões importantes de investimento sem ter as informações do que está acontecendo. Nós atualizamos esse número, na verdade, no final do ano passado, era 53%, quase 54%. Eu arriscaria com muita segurança em dizer que esse número hoje não é 48%, como se pensava, não é 54% como no ano passado, deve ser 56% dos municípios. Daqui a um ano vai ser 58%. Quer dizer, nós estamos andando, nós estamos fazendo o que está sendo discutido e planejado e não sai do papel. Bem, nós crescemos, quanto aos grandes operadores com internet fixa, cresce a 12%, nós crescemos a 27%. Nós estimamos o número em 5,7 milhões de acessos, né, 22% do mercado de banda larga fixa do Brasil, e numa crescente muito grande nas redes de fibra óptica. Hoje existem na Anatel registradas 1.500.000 domicílios recebendo FTTH. Desses, aproximadamente 700.000 é da Telefônica, tem mais alguma coisa da TIM, um pouquinho da Algar, eu acho, e os outros 750.000 são de provedores. Então, e bate com o número de que nós hoje compramos 50% da fibra vendida no Brasil, da fibra óptica comprada pelos provedores regionais, pelas pequenas e médias empresas. Bom, já significa uma indústria de 5 bilhões de reais de faturamento ano e com investimento maciço, é tanto que crescem essas taxas. Estamos estimando em 2 bilhões de reais, incluindo, né, todos os tipos de investimento feito. E nós temos um papel. Claro, uma parte dessas compras é da indústria mundial, mas nós temos um papel com a indústria nacional que a gente motiva não só a indústria de fibra óptica, mas a indústria de eletrônica, de componentes. Isso não tem sido, na minha opinião, não tem tido devido visibilidade. Um pouco de propaganda aí da Brint, 700 associados já são, 100 associados fornecedores. Nós temos um conselho muito ativo. Nós temos uma presidência que, no máximo, são 3 anos de gestão, então nós nos forçamos a renovar. A nossa sede em Brasília, hoje conta com 5 pessoas lá na equipe, a equipe tem crescido. Nós acabamos de fazer uma discussão do conselho de agregar uma assessoria jurídica também para o nosso associado. Bem, é isso. Conquistas recentes aí. O leilão das frequências dos provedores realmente, enfim, saiu, e foi uma luta de muitos anos. Infelizmente, ficou com esse nome, né, professor, de leilão das sobras, é bem simbólico, assim. Mas nós tivemos atuação, os provedores, né, tiveram uma atuação muito forte. No momento inicial, 327 empresas compraram licença para operar em 2.907 cidades, então uma participação bastante ativa. Agora, por último, havia uma discussão mais burocrática aí de taxa do Codecine, nós conseguimos um avanço, a portaria da discussão do regime. Bom, nós temos participado ativamente desses grupos, né, apesar de alguns não terem dado frutos imediatos, aí como o grupo que discutiu o SNOA, que é um local onde todas as empresas deveriam colocar suas ofertas. Nós participamos, acho que, de 20 reuniões desse grupo da Anatel, temos tentado participar o máximo possível, além das reuniões das audiências públicas, né, no Congresso e na discussão com o Ministério, com a Anatel. A sensação, apesar de tudo isso, de estarmos cada vez mais atuantes, um pouco, tenho que compartilhar com vocês de forma muito sincera, tem um pouco de frustração. A frustração é que
as coisas acontecem, mas nós não levamos. Né? 2 exemplos agora. Resolução conjunta número 4, entre a Anatel e a ANEEL, para discutir os postes. Foi fixado um valor de 3,19 para os postes, para a locação dos postes, enquanto um caso aqui, mais um caso do Estado de São Paulo, a Telefônica paga em torno de R$1 por aluguel de posição no poste. Os nossos associados e provedores aqui no Estado de São Paulo, dependendo da operadora, da distribuidora, mas pagam R$12, às vezes R$15, pelo aluguel mensal por uma posição no poste. Então, nós temos feito uma crítica muito forte a esse desequilíbrio. Nós temos no país onde se discute uma assimetria, essa assimetria seria um tratamento não simétrico, mas a favor do pequeno, para que o pequeno possa existir, possa florescer. No Brasil existe assimetria, sim, mas ao contrário, porque as grandes empresas têm acesso ao crédito, às linhas de longo prazo, como as linhas do BNDES, pagam menos no poste, e quando vem um regime, como surgiu agora 2 ou 3 anos atrás, o regime especial do PNBL, que previa a redução de impostos para investimento em redes de acesso, nós não tivemos acesso, quem era optante do Simples não teve acesso e os grandes operadores tiveram. Então, nós temos um modelo assimétrico, sim, ao contrário. Então, nós não estamos conseguindo levar a efetivação da resolução da Anatel, a resolução conjunta, porque a comissão que decide isso, quando chegou na 2ª ou 3ª decisão, a ANEEL, por pressão das distribuidoras, parou de participar das decisões da comissão. E agora, também recente, acho que 2 ou 3 semanas, o novo presidente da Anatel deu uma declaração que concorda que a resolução conjunta número 4, creiam, está nos jornais, o presidente disse que é uma resolução que precisa ser revista. Ora, nós passamos anos esperando essa resolução, anos. Eu conheci a pessoa da Anatel que disse que escreveu 10 vezes a versão dessa resolução para chegar a um consenso. E agora, quando ela começa a ser aplicada, nós temos a informação que a resolução precisa ser revista. Bom, que sejam feitos, né, novos debates, mas a que está em vigor, por favor, que continue sendo aplicada. A outra sensação de ganhamos, mas não levamos é quanto a direito de passagem nas rodovias. E aí eu acho que tem a ver com os nossos... Né, vejam que todos os temas que nós temos, que eu tenho citado aqui, têm a ver com as nossas lutas do dia a dia de construção de infraestrutura nesse país. A taxa para usar as rodovias é muito cara, muito alta. R$100 mil por ano para 30, 40 quilômetros. Então, foi feita dentro da lei das antenas, ficou com esse nome porque também agia sobre o uso de infraestruturas para colocação de antenas, mas previa o direito de passagem para a construção de rede de telecomunicações, a não cobrança. O que aconteceu? Depois também de muito debate, foi feita a lei, aprovada no Congresso, sancionada pela presidência. Na hora de se aplicar a lei, o DENIT falou: nosso entendimento é que essa lei não se aplica a esses casos, que é a maioria dos casos. A lei foi escrita pelo Ministério das Comunicações na época. Enfim, ainda não conseguimos usar desse direito de passagem. Agora, me parece que vai haver um avanço, porque as procuradorias de AGU e etc. estão entrando em entendimento para chegar a um entendimento final, e eu espero que seja pelo efetivo direito de passagem. Os desafios aí pela frente é realmente que nós tenhamos financiamento para a construção de infraestrutura no país, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Não se faz sem financiamento a longo prazo. Quer dizer, nós fazemos, né? Mas se nós tivéssemos acesso a recursos de longo prazo, nós estaríamos fazendo muito mais. Então, temos conversado
fortemente. Semana passada, inclusive, conseguimos ser recebidos pela presidente do BNDES, e ainda sem perspectivas claras, mas, enfim, é um exemplo aí de como esse assunto está na pauta e como ele é importante para as empresas. Basicamente, o desafio é que as redes fossem... Nós sabemos que uma rede, depois de implantada, vale o dobro da soma do trabalho de implantação e da fibra. Mas os bancos não conhecem o nosso setor suficientemente. Talvez até o CGI possa nos ajudar nisso, com tanta informação, com tantos números, mas, efetivamente, nós somos desconhecidos, nós parecemos uma empresa de prestação de serviço. Empresa de serviço não é para ter tanto investimento em capital e, efetivamente, quando temos o crédito, nós não temos a garantia, e o ideal é que a garantia fosse aceita, como em vários outros setores, a garantia fosse aceita. Assim como os nossos recebíveis, o que a gente tem recebido ou a receber, que é o caso das grandes operadoras. A questão dos postos, eu já falei para vocês, mas, inclusive, estamos estudando medidas judiciais. Me parece que infelizmente, vai descambar para o lado judicial. Nós fomos impactados agora pela redução do cartão BNDES, que era uma das poucos acessos a crédito a longo prazo que nós tínhamos, e tem uma discussão aí na pauta do boleto sem registro. Nós estamos também com outro obstáculo, que o ideal é que as empresas pudessem ter acesso ao convênio arrecadação, que é aquele código de barra tipo das distribuidoras elétricas e companhias de telefonia. Mas estamos também com a resistência aí da FEBRABAN para cobrar naquele formato, que é muito mais barato e muito mais útil para os clientes, né? Dá muito mais comodidade para os clientes. Bom, nós fizemos o 8º ISP agora esse ano. É um pouco também aqui, professor Demi, me permita, um pouquinho de prestação de contas aqui da Abrinte para esse público. Nós vamos fazer o outro, a minha propaganda aí, dia 31 de maio a 2 de junho, novamente no Frei Caneca, dessa vez utilizando 2 pisos do evento. Contamos aí com, acredito, 120 expositores. Eu já queria aproveitar aqui o público qualificado para deixar um convite. Basicamente, inicialmente, é isso. Obrigado. Bom, eu vou falar daqui, eu não tenho apresentação. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Primeiro impacto é ver essa sala lotada. Eu acho isso muito interessante, muito importante. E o que se reúne nessa sala é o núcleo da internet brasileira, com os gestores de sistemas autônomos, os que tratam da troca de tráfego, em suma. A infraestrutura brasileira aí de internet tem uma representação nessa sala extremamente importante, e isso, então, é muito bom de ver a sala lotada. Eu não vou falar sobre a área técnica, porque acho que, além de estar obsoleto, todo mundo vai falar sobre isso, mas eu queria pegar alguns pontos da internet genéricos e tornar essa apresentação boa, por 2 motivos. Primeiro, porque é a última antes do almoço, e segundo, porque será curta, então é melhor ainda, será bem curta aí. Mas talvez tenhamos tempo para discussões aí, se alguém quiser discutir alguma coisa. O primeiro ponto importante, eu acho que é ficar claro que um dos conceitos que nós sempre defendemos e que acho que todos nós devemos batalhar para manter é essa possibilidade de opções. Quer dizer, nós participamos dos ATM, da troca de tráfego porque queremos, podemos fazer troca multilateral ou bilateral, existem casos em que vale um caso, existem que vale o outro, mas eu acho que é importante essa possibilidade de opção. Podemos entrar em CDN, Open CDN ou não, podemos participar mais intensamente ou menos. Eu acho que isso é importante, e é importante que seja mantido a escolha dos interessados. A gente sabe que foi dito 500 vezes isso aí, que a internet é uma tecnologia de ruptura, que ela rompe várias coisas. Então, não nos iludamos, quer dizer, o pessoal dessa sala faz parte da ruptura, nós andamos pisando em calos de muita gente. Então, certamente haverá oposição, as coisas são feitas e as oposições vêm
vestidas de diversas formas, do tipo positivo, isso ajuda, melhora, é mais formalizador, é mais estruturante, mas sempre tem algo embutido na balinha que nos dão. Eu estava discutindo isso com o Eric. Então, precisamos sempre tomar cuidado com essas coisas, porque travestida aí de talvez uma boa ideia, pode ter coisas não tão agradáveis, e às vezes o tal efeito borboleta acaba afetando a todos nós. Quer dizer, algo que você considerou irrelevante num certo lugar acaba atrapalhando uma iniciativa que ia bem. Então, que nós somos, evidentemente, parte da ruptura, é óbvio, né? Os provedores certamente geraram, por exemplo, informação disponível de uma forma não tradicional, certamente geraram acesso a coisas que não eram acessíveis antes, coisas muito positivas. Eu assisti vídeos no YouTube que eu adorei ter assistido e que não teria assistido de nenhuma outra forma, e isso numa das plataformas, tem vários outros. E tem também os problemas ruins que eventualmente a internet traz, de segurança, de aflição, etc. e tal. Mas só para dar exemplo dessas coisas que vêm embrulhadas como positivas e podem trazer efeitos nocivos, nós temos N projetos andando aí que, sob o lema de proteger a criança, ou proteger o internauta, ou proteger a internet, ou sei lá, a internet não, proteger a sociedade, vem aí cadastro para uso da internet, vem aí discussão se você pode ou não usar criptografia, discussão se você pode ou não bloquear aplicações. Então, essas são discussões que têm que ser vistas com atenção, e acho que o pessoal mais autêntico aí ligado à rede tem que se posicionar nisso, dizer, olha, certas coisas não fazem sentido. Quer dizer, qual é o sentido de você combater a criptografia porque eventualmente vai ser usada por alguém para se esconder? Isso não faz o menor sentido. Você tem que ir pelo lado positivo da coisa. Da mesma forma que essa discussão sobre aplicativos, eu acho que é uma discussão que conceitualmente, inclusive, está muito estranha, porque Negroponte já dizia isso quando falou em Digital Life. Quer dizer, é diferente você tratar bits e tratar átomos. Quer dizer, você consegue impedir átomos de circularem porque tem matéria. Quer dizer, certamente, se a Arábia Saudita não quer que entre álcool lá, ela pode fechar a fronteira e não deixar entrar álcool. Mas o que eu penso que está na minha cabeça não é controlável. Eu posso ser controlado para não agir mal. Se eu agir mal, eu vou preso. Mas eu posso pensar a besteira que eu quiser e, teoricamente, está tudo bem. Então, quando nós discutimos o que você deve coibir ou não, existe um limite aí do que é coibível ou não, né? O que está flutuando no espaço dificilmente é coibível. O que é coibível talvez seja a aplicação daquilo na prática. Então, sei lá, um aplicativo que é nocivo, na hora que ela se mostrar nocivo na prática, você pode coibir a prática, né? A ideia em si eu acho complicada de coibir. Então, esse é um outro alerta aí para tomar cuidado com projetos de lei que andam por aí. E acho que isso se deve até a um fator mais grave, o mais importante. A gente sabe que a internet, para não repetir a frase do Windsurf, que é um espelho da sociedade, a internet tem coisas evidentemente boas e possibilita coisas bastante ruins, mas nós temos que tomar uma atitude em relação a isso inicial. Quer dizer, se somos a favor disso, nós sabemos que tem coisas que não são do nosso agrado, mas nós temos que batalhar para ela ser fortalecida, a internet, e combater as outras coisas com educação, com outras formas. Se nós somos contra, então temos que nos desligar dela, como alguns países eventualmente fazem, e dizer, não queremos esse novo mundo, estamos fora dele. O que não dá é para ficar com um pé em cada canoa, porque isso é complicado. Então, acho que essa decisão, se nós embarcamos nela e, portanto, temos que defendê-la, nós não vamos embarcar numa canoa e tratar dela furada. Quer dizer, se você embarcou na canoa, você deve impedir que ela afunde. Ou não embarcamos nela, e eu acho que nós já decidimos por embarcar, mas é só para fazer esse comentário. Em relação a essa história eu acho que o Eric comentou bem vários pontos desse tipo. Eu até escrevi numa frase no Twitter que não tem nada a ver com isso, mas pode ser usada, é uma frase de um sujeito inglês chamado Chesterton, que diz o seguinte: os reformadores, né, os caras que propõem mudanças, em geral estão certos naquilo que eles apontam como errado, mas muitas vezes eles estão errados ao não enxergar as coisas certas. Então, nós temos várias coisas erradas no que a gente faz, e nós temos que, certamente, apontar isso e tentar consertar e melhorar isso aí e eliminar esse defeito. Mas nós temos muita coisa certa que não pode ser jogada fora só porque está no status quo. Quer dizer, nem tudo que está hoje no mundo é obviamente errado. Existem coisas certas e erradas. Você tem que reformar as coisas erradas e preservar as coisas certas. Mas nesse ímpeto, né, de você
consertar tudo, muitas vezes você abre mão de coisas perfeitamente certas. E eu diria que nós aqui, os pontos de troca de tráfego, esse pessoal que colabora na internet, que segue esse conceito inicial da rede, é uma das coisas mais certas que tem aí. Então, se tem erros no que a gente faz, evidentemente tem que ser consertado e alguém vai apontar. Mas o conceito em si me parece extremamente sólido. E o risco é que você acabe, digamos, enfraquecendo o apoio ao conserto ao permitir que os erros, de alguma forma, se espalhem, tenham metástases ou sejam tratados como esse pessoal doido, etc. e tal, que faz coisas esquisitas. Então, o meu apelo na área seria que a gente unisse, cerrasse fileiras em torno da defesa dos conceitos da internet, que já foram ditos no decálogo do CG, etc. e tal, isso, aquilo, ficasse atento em relação a essas mexidas na legislação, porque algo que parece que não nos afeta, acaba nos afetando, quer dizer, aquela história do efeito borboleta, claro, se criarem um cadastro de internautas, isso afeta. Vou citar um exemplo que já citei 500 vezes no passado, mas houve um projeto de lei que dizia que o provedor de correio eletrônico nacional deveria identificar positivamente seus usuários. Quer dizer, o que isso exatamente redunda? O que resulta disso? Resulta que é inviável você ser provedor de correio eletrônico nacional, porque você tem que correr com uma perna amarrada contra os caras lá fora que provêm isso simplesmente logando na página e entrando. Quer dizer, e no que ajuda isso na segurança? Nada, porque os usuários vão se mudar para outros aplicadores, outros provedores dessa ferramenta. Então, você deu um tiro no pé, você diminuiu a quantidade de informação sobre os brasileiros e você afugentou do mercado, no momento em que não é bom afugentar ninguém do mercado, um importante serviço. Então, se nós seguimos nessa linha, não, todo mundo que tem filial no Brasil é responsável por que faz ou deixa de fazer. O provável é que isso faça com que não tenha filiais no Brasil, quer dizer, e os caras continuam fazendo o que acham que tem que fazer ou não fazer. Então, esse tipo de ruptura tem que ser vista com muito cuidado. Quer dizer, certamente o judiciário, por exemplo, é uma área que atualmente tem que olhar isso com bastante cuidado, porque tem coisas que são alcançáveis e tem coisas que não são alcançáveis. E se você simplesmente passa do ponto, você simplesmente diminui não só a informação que nós temos sobre a internet do Brasil, não só a informação que nós temos sobre quem age corretamente ou não corretamente, como o próprio retorno financeiro e a própria viabilidade do segmento na área. Então, eu termino por aí e vou deixar tempo para perguntas. Obrigado. Perguntas, pessoal? Olá, Julião Braga, da Universidade Mackenzie. Eu só queria fazer um comentário, porque nós estamos discutindo aqui as questões relacionadas no desenvolvimento da internet e tornar ela cada vez melhor, né? Aquele gráfico bastante cheio que você mostrou, Eric, a Brin tem alguma dúvida sobre a realidade dele, não? De localização dos provedores? Eu tenho dúvida, sim, mas eu tenho dúvida se ele não é o dobro daquilo, porque aqueles são dados oficiais registrados na Anatel. A Anatel hoje tem 6.000 empresas com a licença SCM, entretanto, aqueles dados consideram o preenchimento de informações feitas por 2.800. Então, eu não sei onde estão os outros 3.200. Tá certo. Eu também acho que deve ser muito mais do que isso aí, principalmente se você olhar os sistemas autônomos que existem lá no Nordeste, né? Você pega uma cidade como Canaã dos Carajás e deve ter uma quantidade imensa de sistemas autônomos, né? Bom, uma das questões importantes que a gente verifica quando se percebe um crescimento tão grande na oferta de internet nas preocupações que a gente tem em tornar a internet boa, quer dizer, com qualidade, a oferta da internet com qualidade. Assim a gente vai desenvolvê-la melhor. Há muitos movimentos aí que ajudam que essas coisas aconteçam. Por exemplo, a questão de tornar a internet melhor é uma questão que está
está embutida no próprio pensamento da ISOC, tá certo? A ISOC sempre fala, nós temos que tornar a internet melhor. E tornar a internet melhor significa que os pequenos provedores têm que ter algumas oportunidades. Uma delas é que eles têm que ter pessoal preparado para cuidar da internet, ou fazer a internet melhor, principalmente quando eles são sistemas autônomos, que eles têm mais responsabilidades e precisam ser mais preparados para isso. Há um movimento na academia, associado à ISOC e à Sociedade Brasileira de Computação também, em criar a chamada Internet Academy, com esse objetivo de formar pessoal para tornar a internet melhor. Tá certo? E, por outro lado, eu acho que a Abrint podia se preocupar em dar um pouco mais de atenção aos pequenos provedores, principalmente. Eles querem se tornar AS, de uma certa forma, para eles, o custo para se tornar um AS é elevado. A gente entende que ele deva ser elevado, talvez, tá certo? Mas se torna mais difícil quando você, por exemplo, lá nos confins do Nordeste ou do Norte do país, não consegue ter 2 operadores de trânsito para te oferecer o trânsito. Quer dizer, você pega um trânsito que vai ponteando aí por várias cidades, né? E, para tirar um AS, eles precisam de justificar 50% da demanda de 1/22, que é hoje o que se está oferecendo. Já se ele tivesse 2 trânsitos, ele poderia justificar só 25%. Tá? E existe, quem muda isso é o LACNIC, quer dizer, existe uma política no LACNIC e que, se a Abrint prestasse atenção a essas políticas que estão acontecendo lá, favoreciam esse pessoal. É só esse comentário aí. Rubens, deixa eu só aproveitar aqui o comentário do professor Julião. Eu acho que a gente tem uma convergência aí forte, né, no sentido de que o senhor tem visto aí, na prática, como tem sido difícil ter acesso até as boas práticas em função da capilaridade dessas empresas e da falta de infraestrutura. Sobre o pessoal preparado, eu fico feliz com essa iniciativa aí do Internet Academy. Não sei como nós podemos colaborar. Nós temos um projeto na Abrint que chama Abrint Educa. A ideia é fazer um treinamento sempre por educação online, e essa é a ideia do Abrint Educa. Ainda está em fase final aí, mas nós já temos um projeto piloto, já temos os fornecedores de infraestrutura. Eu acho que poderíamos tentar somar aí nesse ponto. Quanto a tirar o AS, hoje é o sonho de todo pequeno provedor mesmo, né? Não tenha dúvida, e estar interligado ao PTT e ter o seu AS, que é o sonho do consumo de qualquer um, e se sentir realmente livre de ter que comprar, de só poder comprar de um único fornecedor. Eu vou fazer um comentário também curto, porque serve no exemplo anterior das balinhas aí. Nós temos SCM, isso existe, não existe a figura do SCM, foi aprovada há muito tempo na Anatel, eu não vou discutir isso aí, evidentemente é algo que existe aí. Eu queria só recuperar isso aí, quer dizer, isso aí, o SCM é uma licença que foi criada para você poder fazer atividades como, na época, acesso via rádio, precisaria licenciar a frequência, ou passagem. Certamente o pessoal da Abrint tem muita ligação a isso e provavelmente precisaria da licença. Só que, lentamente, esse processo do que é SCM migra para provedor internet. Ora, um provedor internet não precisa de licença para ser provedor internet se não tiver passagem de cabo óptico ou se não tiver rádio. Se ele simplesmente contrata isso de alguém e dá provimento de internet, ele não precisa
dessa licença. Porém, essa licença é um bom gancho para você arregimentar esse pessoal numa certa bacia qualquer. Então, a gente viu que isso foi ficando cada vez mais barato. O Éric acabou de anunciar que vai ter um stand, registre aqui seu SCN, quer dizer, isso lembra muito o pacto que o Fausto fez, quer dizer, de repente você pode estar assinando alguma coisa que pode não ser exatamente o que você pensa, mesmo que seja barato. Podiam até pagar para você ter essa licença. Não, você, assinando a licença, você ganha R$1.000 aí de extra. Quer dizer, o importante é ver o que você está vendendo em troca disso. Quer dizer, é evidente que é necessário para os que usam, eu não estou discutindo a validade disso aí, mas eu me preocupo com, digamos, essa permeabilidade, essa extensão do conceito lentamente, insidiosamente, e quando você vai ver, ele pode ser uma outra coisa que não é mais o que era. Quantos provedores tem? Vamos medir quantas licenças da SCM tem. Não, tem provedor que não precisa ter isso. Aí tem provedor que tem que ter isso mais de uma vez, porque trabalha em diversos lugares, ou sei lá. Quer dizer, eu não queria que essas duas coisas se misturassem. Perfeito. Rubens, aqui o Nick BR tem uma pergunta para o Eric. As grandes operadoras têm repetidamente dito que elas não conseguem obter rentabilidade superior à da Selic nos seus investimentos e, por isso, têm dificuldade de conseguir capital próprio. A minha pergunta é se os pequenos provedores têm conseguido rentabilidade superior à Selic ou inferior à Selic, dado que, inclusive, eles têm ganhos de escala e escopo menores que o das grandes operadoras. Ótimo. Eu aproveito, Rubens, tua pergunta para fazer logo uma declaração que nós não, apesar da minha fala citar várias vezes as operadoras, nós não queremos, nós temos brigado sempre por um ambiente, nós nunca quisemos um ambiente não competitivo. Quando eu fundei a minha empresa em 95 e comecei a operar em 96, janeiro de 96, eu tinha que comprar, só a Embratel era fornecedor de link e só a Tele local, no meu caso a Telerne, era fornecedora de linhas telefônicas. Então, eu vivia, meus fornecedores eram monopolistas e eu atuava no ambiente competitivo. Então, nós nunca pedimos nada diferente de um ambiente competitivo. Então, quando eu cito várias vezes as operadoras, porque eu acho que há um desequilíbrio nesse ambiente competitivo. Então, indo para o campo da competição, o que tem acontecido é que, de fato, nós conseguimos operar com custos menores. Acho que nós compramos relativamente bem, por estrita necessidade, né? Precisamos fazer, na hora da compra, comprar bem. Nós temos custos menores, mas diria a você, de forma muito transparente, que o fiel da balança aí é que, enquanto essas empresas estão operando no Simples, nós pagamos menos ICMS do que as grandes operadoras. Isso tem um impacto significativo, porque no nosso setor tem a pior carga, né, do Brasil, é a pior carga que nós temos. E a legislação acaba ficando com a distorção, porque, veja, a lei do Simples, você, quando vai subindo de patamar no Simples, depois, quando sai no Simples, para a maioria das empresas, essa saída é transparente, você não tem uma grande diferença de pagamento de tributos. No nosso caso, nós temos uma situação que o IBPT, e agora tem mais gente chamando aí, o Afif Domingos, dos presidentes do Sebrae, tem chamado de morte súbita, porque a maior tarifa de ICMS dentro do Simples é 3,95%. E, quando nós saímos, a maioria dos estados cobra 30%. Então, tem um fosso tributário aí, tem uma discussão que quem assistiu todo esse crescimento da internet brasileira poderia contar, e aí eu já provoco aqui o professor Demi para outro dia falar sobre isso, mas, resumidamente, quando se cobra, como os fiscos estaduais querem cobrar 100% sobre o provimento da internet, e nós entendemos que esse conceito aqui de serviço de valor agregado e SCM está muito claro, o que é rede de telecomunicações e o que é serviço de valor agregado, incluindo a internet. Se nós fizermos, nós contratamos o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, e o resultado que eu já posso antecipar aqui informalmente é:
se for para pagar 100% de ICMS sobre o serviço prestado, o que nós achamos completamente ilegal, inclusive tem decisões judiciais sobre isso, mas se for para pagar 100%, aí a conta não fecha também não. Tá bom, obrigado. Obrigado também. Oi, bom dia. Me ouvindo? Tá. Eu queria fazer um comentário sobre a parte final da fala do Demi, a respeito dessas propostas, esses projetos que estão aparecendo absurdos, né, sobre cadastro para poder usar a internet e tal, né. Na verdade, a maneira que eu tenho visto isso é que isso sai da cabeça de burocratas, e geralmente burocratas que não têm nenhuma intimidade com o nosso setor aqui, né. Acho que a maioria da gente considera absurda a maioria desses projetos, né. E eu tenho vários amigos e pessoas próximas que são da área do direito, principalmente são advogados, são promotores públicos, e eu tento explicar para eles algumas dessas questões, né? Questão principalmente do bloqueio do WhatsApp, criptografia, e eles não querem saber, eles querem a ferramenta deles para poder investigar e colocar a pessoa que eles estão investigando na cadeia, não importa se aquilo significar o fim da criptografia, eles querem aquilo e só aquilo. Então, acho que tem algumas iniciativas, como a EGI jurídica, que o CGI tem feito, né, para ensinar advogados, desembargadores, juízes, enfim, isso é muito positivo, eu vejo isso com muita alegria, mas acho que cabe também a nós, enquanto participantes desse setor, também esclarecer as pessoas dessa área, porque muitas dessas propostas vêm deles, né, e não de pessoas que entendem como funciona. Então, fica aqui o meu comentário para que, sempre tiver uma situação, como o Demi falou, não se omitam, vão lá e expliquem, tentem explicar, talvez a pessoa não vai entender na primeira vez, mas que isso é importante, senão vai vir essas porcarias desses projetos aí que só atrapalham a vida da gente e dos usuários finais. E eu queria fazer um outro comentário com relação à fala do Eric também, com relação ao preço do aluguel dos postes e do direito de passagem, também é uma questão que eu acompanho há muito tempo, e está certíssimo, vocês têm que bater muito nesse ponto, sim. Concessionário de energia ganhou a concessão para distribuir energia, não para ficar alugando poste. E o mesmo vale para concessionário de rodovia. Então, eu acho que tem que se bater nessa tecla. Tem casos que a gente ouve falar de aluguel de poste a R$18 o poste, né? Até queria te perguntar se já houve alguma judicialização a respeito disso e qual foi o resultado em primeira ou em segunda instância com relação a essas duas questões do aluguel do poste e do direito de passagem em rodovia. Obrigado. Sobre as rodovias, né? O que aconteceu é que a AGU, que está ligada ao Ministério da Comunicação, que é a MCTIC agora, é favorável ao direito de passagem, interpretação. E a AGU, que está dentro do DENIT, é contra. Então, precisa ter uma posição uniforme agora da AGU central. É isso que está acontecendo. Por orientação, tem uma questão prática, que se nós entramos na Justiça pelo direito de passagem, a AGU, como ente jurídico do governo, é forçada a defender o governo. Então, nós forçaríamos que a posição da AGU fosse contra o direito de passagem. Então, estrategicamente, nós não entramos e orientamos a quem nos contactou a não entrar. Mas isso não vai ser sempre assim, até porque está prestes a ter uma decisão final. Sobre os postes, o que existia era um caminho muito construído da resolução conjunta e de uma comissão de avaliação. Então, como a comissão foi posta, estava decidindo, inclusive favoravelmente, nos casos de conflito aos 319, nossa preocupação, no momento, era que essa comissão tivesse agilidade, porque daqui a pouco ia ter 50, 100, 1000 processos. Quer dizer, poderia ser criada uma jurisprudência para já tomar uma decisão válida para todos os debates. Estávamos nesse patamar. Então, as perspectivas eram muito boas. Agora, com esse recuo da ANEEL em decidir, nós estamos um pouquinho no limbo. Então, nós ainda sugerimos, até que se resolva, se esclareça qual vai ser a posição do momento, da continuidade da aplicação da Resolução 4,
nós sugerimos que esperar um pouquinho mais, mas também não é uma posição passiva. Entendemos, inclusive, que órgãos como o CAD, né, o Conselho do Direito Econômico, pode ser procurado também por uma questão de equilíbrio aí, de prejuízo à competição, no final das contas. Porque, veja, o problema não é pagar 12. O problema é que, quando um paga 1 e nós pagamos 12, nosso preço fica tão mais alto que nós perdemos a competitividade lá. Então, nós somos excluídos da competição. Não é porque temos que gastar mais ou menos, é que nós perdemos o direito de competir. Então, é por isso que a questão do posto é tão importante para todos. Obrigado. Um participante remoto, ele fez 2 perguntas, né? Uma para o Eric e outra para o professor Demi. É o Josué Almeida, da Solnet, de Formiga, Minas Gerais. A primeira pergunta, então, para o Eric. Os provedores regionais têm realizado seus investimentos sem recursos de longo prazo. Mesmo assim, têm crescido suas bases de 20% a 30% ao ano. Em sua reunião com o BNDES, apesar de dizer que não houveram expectativas favoráveis, existe a intenção de que o cartão BNDES ou FGI ou alguma outra linha específica ao nosso setor possa ser apresentada brevemente? Bom, para o Josué e para os demais. Só esclarecendo, eu tenho um lado positivo na reunião do BNDES, sim. Me parece que nós fomos com o modelo antigo. Olha, o pedido da mesa era que fosse criada uma vertical para o setor. Quer dizer, nós entendemos que o BNDES já entende bastante do setor, é o banco que mais entende, a área técnica do banco de TI entende bastante, e nós pedimos que fosse criada uma vertical, que é uma linha dentro do banco, até para dar visibilidade para o nosso setor no sistema bancário. Essa era a grande estratégia. O banco adotou essa estratégia durante anos, e agora, por uma política geral, está voltando atrás nesse encaminhamento, para tentar distribuir os recursos de forma mais uniforme, o que para a gente é bom, porque a gente também não tinha acesso a nenhuma outra linha. Então, as boas notícias é que o cartão BNDES vai continuar e o banco quer ser muito mais agressivo com o cartão, inclusive saindo do sistema bancário, né, vendo que outros entes do sistema podem também aplicar o cartão BNDES, como, por exemplo, cooperativas, Siscob, etc. E isso, acredito que é positivo, porque nós também falamos bem com as cooperativas locais e com os Siscobs. E a outra medida do banco é aumentar o limite do fundo garantidor do FGI. Então, é um fundo garantidor que tem dentro do banco que nós estamos, que havia uma limitação e o banco deve aumentar o limite de uso. Deve nos atender também. Por último, os provedores, nós brigamos muito tempo junto ao BNDES para que a linha do Finame pudesse financiar a fibra ótica. E o banco disse, ok, vamos financiar, depois de 2 anos de tentativa. Entretanto, o problema é que tudo que é financiado pelo Finame, como, por exemplo, o exemplo mais claro é o caminhão, ele serve de garantia. E a fibra, você chega lá no banco, fala, olha, o BNDES aceita agora o Finame da fibra. O banco diz, ok, qual é a garantia? Me dá a garantia real. Então, caímos no mesmo problema da garantia real e a ideia é que esse fundo possa ser usado também junto da linha do Finame. A segunda pergunta do Josué é para o professor Demi. Como notório saber do CGI, o senhor não conseguiria mostrar à Anatel e ao Minicom que vender internet não precisaria de SCM? Pois parece que não querem entender isso e realmente querem que fiquemos dentro de um balaio regulatório por puro desconhecimento de como funciona tecnicamente o acesso à internet. Demi e Eric, deixa eu aproveitar que eu estava com uma pergunta aqui na minha cabeça, remoendo aqui, eu acho que vem de encontro aí a questão do remota, né? O Demi colocou que o SM muitas vezes não é necessário para um provedor de internet, quer dizer, quando ele não passa cabos ou não tem rádio e tal. Então, a minha pergunta
sobre a utilidade prática disso, mesmo para quando há passagem de fibra. Quando tem rádio, você tem uma questão de utilização de banda que tem que ter um controle centralizado e tudo mais, né, que me parece bastante óbvio que precisa alguém olhando isso daí. Agora, passagem de cabo, passagem de fibra, que bem faz um ente central controlando isso? Quer dizer, existe da parte da Anatel alguma coordenação? Olha, aqui tem rede, ali não tem rede, então vamos favorecer, por exemplo, alguma troca de infraestrutura, alguma coisa assim? Ou então existe alguma facilitação por parte da Anatel em relação à passagem de cabos? Já vi que não, né? Em postes ou em rodovias ou algo do tipo. Quer dizer, se talvez houvesse alguma vantagem em regulação, fosse algum trabalho de coordenação desse tipo. Eu pergunto se na prática existe alguma coisa desse tipo e se realmente é necessário. Porque a gente ouve dizer aí que há países, eu não sei se a informação procede, mas eu ouvi dizer até que nos Estados Unidos, você consegue, o provedor internet consegue construir infraestrutura, consegue passar fibra sem ter necessidade de uma licença. Não sei se eu ouvi de terceiros, tal, não fui atrás. Mas a minha pergunta, na mesma linha aí da pergunta feita remotamente, indo um pouquinho mais além, existe essa regulação, em alguns casos ela não é aplicada, mas ela seria realmente necessária? Não seria melhor para o país e para o desenvolvimento da internet, da banda larga, se não houvesse esse tipo de regulação? E daí eu queria aproveitar, emendar e pedir a opinião de vocês dois sobre a conversa que está existindo atualmente sobre a revisão da norma 4, lá do Ministério das Comunicações. Tem gente que diz que a norma 4, se a norma 4 cair, não faz diferença nenhuma, porque, na verdade, o SCM já está regulando toda a parte de internet. Então, qual que seria, de fato, na opinião de vocês, o resultado para os provedores de internet, caso a norma 4 caia, não exista mais, e a internet passe a ser considerada telecomunicações? Vou tentar atender aí a pergunta de Josué e do Moreiras. Essa pergunta tem várias respostas possíveis. O primeiro ponto é o seguinte: precisamos separar a posição pessoal de cada um da posição conceitual geral e do que está em legislação. Então, certamente, pessoalmente, acho que eu concordo com o que o Moreiras falou. É pouco provável que, no caso de passagem de cabos, você tem alguma vantagem qualquer em ter que ter uma licença para isso, já que você vai ter que discutir a passagem com a prefeitura, com o órgão local e tudo mais, mas isso está escrito porque isso é considerado um serviço de telecomunicações e, portanto, é regulado. Então, o busilis da questão aí, o ponto central aí, é esse velho embate de o que está sob a égide das telecomunicações e o que é valor adicionado. Então, certamente, o provedor de internet puro nasce como algo de valor adicionado e, portanto, não regulado pela estrutura das telecomunicações nacional. Por outro lado, há provedores de internet que ingressaram no ramo de ter conectividade, passagem de cabos e rádio, e aí pode-se dizer que sejam híbridos, eles têm um aspecto realmente de valor adicionado, onde eles provêm internet, e eles têm uma área que, teoricamente, cai no que está previsto na legislação anterior, que a Anatel já tinha, que a SCM criou. Então, sem entrar, eu acho que podemos discutir o mérito de tudo isso, mas sem entrar no mérito disso, eu alerto para que, mesmo na ideia original, no mérito original que foi criado, isso está lentamente sendo expandido. É esse que é meu medo. Quer dizer, hoje, por exemplo, você escuta isso, como o cara é um provedor e não tem SM. Não estava escrito em lugar nenhum isso, e quando a SM foi criado, não foi criado com esse objetivo, e não é isso que está escrito lá. Mas, lentamente, uma leitura inadequada disso acaba levando para a área de telecomunicações um provedor internet que, teoricamente, como está na norma 4, é um provedor de valor adicionado. E em relação à norma 4 ainda, de novo, é aquela velha história de que você deve ter coisas erradas aí, que eventualmente têm que ser mexidas depois de tantos anos de evolução, mas tem coisas muito certas
que devem ser preservadas. Então, na ânsia de você consertar uma coisa errada ou caindo no engodo de alguém que está dizendo que isso está velho e obsoleto, precisa ser revisto, você acabar aceitando mexidas que são, digamos, de outra natureza e acabam atrapalhando a própria abertura e disponibilidade e liberdade da internet. Então, eu acho que são dois pontos diferentes. O primeiro ponto é, já que nós concordamos em algo, vamos preservar isso do jeito que ele está escrito, sem permitir expansões. Segundo, se nós achamos que aquilo não é bom, aí temos que abrir uma discussão para rever se aquilo deve ser mantido ou não, e essa é mais a linha do Moreiras, e eu não arriscaria discutir isso agora, que é uma longa discussão e cada um tem suas posições pessoais. Eu queria só completar sobre ainda essa discussão da norma 4. Só um parênteses antes, Moreiras. De fato, o que acontece na prática é que, no meu entendimento, é igual ao seu, que não precisaria da licença SCM para lançar a fibra óptica. Entretanto, todas as operadoras, as distribuidoras de energia elétrica, quando nós vamos fazer o contrato para a utilização dos pontos de fixação, todas exigem a licença SCM. Então, acho que é alguma coisa alinhada em torno disso. Então, tem esse impacto aí também, né, no dia a dia. Sobre a norma 4, eu já ouvi do secretário de Telecomunicações atual, André Borges, e do diretor de banda larga, Arthur Coimbra, que não há nenhuma intenção do Ministério das Comunicações, MCTIC agora, de mexer na norma 4. Mas, só para clarear, a Lei Geral das Telecomunicações, no artigo 60 e 61, elas criam um conceito muito claro do que é rede de telecomunicações e do que é serviço de valor agregado, SVA. Então, esse conceito está na lei e é essa lei que tem baseado as decisões, inclusive, de que os estados não podem cobrar ICMS sobre o provimento, que é o caso, entende que não é telecomunicações e internet. Mas a norma 4, ela clareia, ela diz que internet é SVA. Então, realmente, mexer na norma 4 seria uma tentativa de mexer nesse conceito, que é o conceito que a comunidade toda e talvez o mundo todo entenda que não. E acho que precisa ficar muito claro aqui que, para fazer o provimento em si, não precisaria do provimento da internet, não precisaria da licença SCM, porque é serviço de valor agregado. Flávio, Netflix. Pergunta para o Eric. Você que está acompanhando toda essa demanda dos pequenos, qual a região hoje que tem mais, que está mais se destacando em conseguir financiamento para expandir, para crescer? E, no espectro, qual a região que menos está fazendo isso? E por que essa região que, no outro lado do espectro, cresce menos, por que ela cresce menos? Sim. Olha, eu estive no evento em Foz do Iguaçu e vi uma apresentação do BDRE, que é o Banco de Desenvolvimento da Região Sul. Fiquei impressionado com a eficiência do banco. Eles têm 130 funcionários e já conseguem usar recursos do BNDES, mais de 7 bilhões de reais por ano. Então, esse é um banco até que precisa ser descoberto, porque o banco chega lá na frente, na plateia, para os provedores da região sul e fala: olha, estou aberto, vamos fazer negócio. É claro que com todos os avaliação de cadastro, avaliação de garantias, tentativa de usar alguns fundos como garantia, etc. Mas tem feito empréstimos e não só por isso, né? O PIB tem permitido, em algumas regiões, é evidente que o crescimento da penetração da banda larga e da agressividade dos provedores para atender esse mercado é proporcional ao PIB brasileiro. Em alguns locais, nós, além de termos um PIB menor, como a região norte e nordeste, as cidades também, às vezes, são mais distantes. Então, é o gráfico brasileiro mesmo. A região que tem surpreendido é a região do Centro-Oeste, com o levantamento que nós fizemos de cidades viáveis, até para mostrar ao governo como existe demanda e o que falta é linha de financiamento.
o que surpreendeu nesse levantamento que nós fizemos foi a região do Centro-Oeste pela pujança aí que tem tido no crescimento econômico. Temos mais questões? Não? Se vocês querem fazer alguma colocação final, ambos? Sim, então, por favor. Eu gostaria só de cumprimentar e dizer que esse é se nós conseguíssemos fazer no ambiente tanto de parceria comercial dos provedores, de parceria de alianças estratégicas para dar vazão às demandas que o país tem e às oportunidades também, se nós conseguíssemos fazer isso da mesma forma que a comunidade técnica tem conseguido fazer, nós estaríamos bem na frente. Então, eu gostaria de dizer que o formato que a comunidade técnica tem funcionado é inspirador e tem resultados efetivos para a gente mostrar para o Brasil, para os governantes, para a sociedade e para o mundo todo. Então, eu encerro aqui dizendo da minha alegria de estar mais uma vez aqui com vocês. Bom, eu também estou muito contente de estar aqui e como eu falei, acho que é importante esse ponto. Veja, muitos argumentos que o colega citou aí, criptografia e tudo mais, vêm na melhor das intenções. O pessoal não faz isso porque ele quer nos prejudicar. Ele acha que a rede é insegura e que devia, de alguma forma, poder controlar melhor e tentar rastrear o que acontece, etc. E tal. Só que, embutido nessa porta de entrada, essa porta dos fundos para os bons, ou para os que, teoricamente, têm boa fé no processo, a gente sabe que onde passa boi, passa boiada. Quer dizer, toda vez que você abre a guarda numa coisa desse tipo, por melhor que seja a intenção, dizer, não, eu posso deixar que me espionem, porque os que estão vendo isso aí são os do bem, e eles farão isso para me proteger. Quer dizer, toda vez que você abre uma porta para esse tipo de ação, isso, em geral, acaba sendo, digamos, nefasto, porque vai acabar sendo usado por todo mundo. Houve casos na Europa, inclusive, de backdoors de telefones, que, por acordos com o governo, eles precisavam ter para emergência, que depois foram descobertos por uma pessoa de gente estranha. Eu citei isso bem no passado, quando começaram a fazer raio-x de pessoas nos aeroportos para ver se o sujeito tinha arma, e, evidentemente, isso aí seria um raio-x guardado pelo pessoal de segurança, ninguém ia saber daquilo, e 15 dias depois tinha um monte de raio-x na entrada, evidentemente bastante feio, porque é bem antiestético, ninguém está interessado em ver raio-x de aeroporto, mas tudo que acaba podendo ser feito, vai ser feito, a gente sabe disso, e a nossa guarda aí é impedir que isso aconteça. É uma forma que, se alguém disser, não, a gente é contra déspotas, mas esse é um caso de déspota esclarecido. Ele é esclarecido até um certo ponto. Amanhã você vai ver, deixou de ser esclarecido e você já tem um déspota por aí. Então, não, a gente delega isso para alguém porque ele vai cuidar disso na boa intenção. A gente acha que ele vota a favor do que a gente quer. Bom, mas ele ganha o controle da área. Depois que ele ganhou o controle da área, ele tem o TACAP na mão, ele pode usar para o bem ou para o mal. A nossa intenção é que o TACAP não saia da comunidade que devia controlá-lo. Obrigado.